Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está começando mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus lhe abençoe ricamente. Vamos orar ao nosso Senhor. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre.
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus queridos, nós estamos meditando no livro de Neemias e hoje chegamos ao capítulo 13 desse maravilhoso livro. Eu quero convidar você, então, para refletirmos nesse texto que nos mostra a realidade da Igreja do Senhor está sempre sendo trabalhada, reformada, transformada pela operação do Espírito de Deus. Há um lema do contexto da Reforma Protestante que diz: Igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. Quando nós lemos o livro de Esdras, o livro de Neemias, perdão, nós percebemos que no capítulo 10 há um grande avivamento espiritual quando o povo fez uma aliança com Deus. Mas ao chegarmos no capítulo 13, percebemos que essas promessas foram quebradas. Simplesmente o povo voltou a enveredar por caminhos de pecado. No decorrer das reflexões em Neemias, nós temos visto como Deus restaurou de maneira física e espiritual a cidade de Jerusalém. E nesse processo, Neemias, esse grande líder da reconstrução, enfrentou ataques externos e internos, inimigos de fora, oposição de dentro, mas ele fez isso com muita firmeza. E assim, Deus usou Neemias para conduzir o povo nessa restauração durante 12 anos. Só que Neemias precisa se ausentar. Ele retorna à Pérsia. E com a ausência temporária do líder Neemias,
sem a sua firme liderança espiritual, o sacerdócio se corrompeu e o povo quebrou a aliança que havia feito com Deus. Neemias, ele permaneceu por 12 anos. E durante a sua ausência, diz um comentarista chamado Cyril Barber, durante a sua ausência, o partido da oposição, composto do sumo sacerdote e sua família, mais os cidadãos influentes da cidade, desprezaram a política separatista de Neemias a favor de menos restrições, diálogo aberto com os samaritanos e a remoção de influências inibidoras. E assim, nós vamos para esse texto e vamos perceber Deus usando Neemias para que o povo do Senhor retorne a uma vida de santa submissão a Ele. Por favor, ouça com fé o texto de Neemias, capítulo 13. Diz assim: Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia.
Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu queria que você imaginasse uma casa que foi completamente restaurada, as paredes foram pintadas, o telhado foi consertado, as portas foram trancadas e tudo parece novo. Porém, alguns anos depois, os moradores deixaram de cuidar dela. A infiltração retorna, o mato cresce no quintal, as portas começam a deteriorar-se e, pouco a pouco, aquela casa volta a apresentar os mesmos problemas. Algo semelhante aconteceu com Jerusalém. Neemias havia reconstruído os muros, o povo havia ouvido a palavra, confessado seus pecados, celebrado uma aliança com Deus, experimentado momentos extraordinários de renovação espiritual. Mas, no capítulo 13, Neemias retorna a Jerusalém, porque, como nós dissemos, ele, depois de 12 anos governando aquela cidade, precisou ir até a Babilônia e encontra problemas antigos novamente instalados. Isso aqui nos ensina uma verdade muito importante para a nossa vida. Reforma espiritual não é um evento isolado, mas uma necessidade permanente.
Reforma espiritual é uma necessidade permanente do meu e do seu coração. Então, esse texto nos mostra exatamente isso. Muitas vezes nós cristãos somos tentados a enveredarmos no caminho da infidelidade. E qual deve ser a nossa reação quando a infidelidade tenta bater a nossa porta? Quando o nosso coração é tentado a esfriar? Quando nós somos, de alguma maneira, tentados de várias formas a retrocedermos na nossa caminhada de fé? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina a rejeitar, como povo de Deus, aquilo que o Senhor rejeita. Versículo 1 até o verso 9. Veja que o versículo 1 começa dizendo que naquele dia leu-se no livro de Moisés. Observe, todos nós somos pecadores e necessitamos plenamente da obra do Espírito. E o Espírito promove em nós essa reforma espiritual. E como a reforma espiritual acontece? Pela palavra de Deus. O problema aqui em Jerusalém, como nós lemos, não era simplesmente administrativo, era espiritual. Tobias, um inimigo do povo de Deus, simplesmente consegue espaço dentro do templo. Aquele mesmo Tobias que havia se oposto à obra de Deus, agora possuía uma sala dentro da casa do Senhor. Que absurdo, não é verdade? O inimigo que estava do lado de fora, agora estava instalado dentro. E essa realidade aqui revela exatamente a ideia da necessidade de reforma espiritual. Simplesmente o povo de Deus abre a porta para o inimigo. Neemias, então, ao retornar, ele toma atitudes fortes, atitudes incisivas. Provavelmente, Neemias retornou em cerca de 424 antes de Cristo, aproximadamente nessa data. E foi nesse período que ele estava ausente que a desobediência se desenvolveu. Neemias, então, reage àquela situação lançando todos os móveis de Tobias fora da casa, versículo de número 8. Qual é o princípio que eu quero aplicar aqui? Nós, como povo de Deus, precisamos discernir aquilo que não pode permanecer dentro de nós. Nós precisamos, sob a direção do Espírito, que fala conosco pela palavra, perguntarmos: isso que eu estou fazendo é aceitável? Não é simplesmente questionar, isso é culturalmente aceitável? Porque a cultura caída tem aceitado diversos tipos de iniquidade. A pergunta correta é: isso é biblicamente aceitável? Isso a reforma protestante foi sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a expressão que diz Igreja Reformada, sempre reformando, ela retrata a necessidade, irmãos, de nós sermos sempre reformados pela palavra de Deus. Meu amado, minha amada, não deixe que o mundo lhe molde. Permita que a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo que está em nós, nos molde. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, o primeiro princípio é que nós precisamos rejeitar aquilo que Deus rejeita.
Nós precisamos dizer não àquilo que Deus diz não. Não à mentira, não à idolatria, não ao orgulho, não à imoralidade, não ao secularismo, não à maledicência. Nós precisamos estar com a nossa vida rendida ao Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Segundo lugar, versos 10 a 14. O povo do Senhor precisa restaurar aquilo que foi negligenciado. O povo do Senhor precisa restaurar o que foi negligenciado. Neemias descobre que os levitas não estavam recebendo aquilo que lhes era devido. Como consequência, eles haviam abandonado seus ministérios e voltado para os campos. Veja, a adoração é negligenciada e o serviço é afetado. Diante dessa situação, Neemias pergunta no verso 11, por que se desamparou a casa de Deus? Aquele problema não era financeiro, era espiritual. A casa do Senhor estava sendo abandonada. E quem é hoje a casa do Senhor? Somos nós. Pensando em igreja como instituição, porque nós sabemos que a igreja é um organismo, mas pensando na perspectiva de instituição, ela pode ter boa organização, excelentes programas, prédios bonitos, grandes eventos, tecnologia, e ainda assim está negligenciando a adoração. E ainda assim está com o seu coração frio. A pergunta de Neemias, ela é pertinente e atual. Por que se desamparou a casa de Deus? Eu e você, como povo do Senhor, somos chamados a vivermos sob a centralidade da palavra. Em oração, em adoração, discipulado, comunhão, missão, serviço cristão. Nós não podemos, meus amados irmãos, permitir que o mundanismo, que o secularismo tome conta do nosso coração. E mais, nós não podemos negligenciar a adoração ao Senhor. Aqui nós temos uma dispersão dos obreiros de Deus que estavam abandonando o ministério e se envolvendo em atividades seculares, e a casa de Deus estava desamparada. Deus nos chama, como seus filhos, a sermos fiéis, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis em uma vida de exaltação ao Senhor, fiéis em uma vida de cumprimento da nossa vocação, do nosso chamado. Louvado seja o Senhor. Chegamos então ao terceiro ponto, que nos mostra que o povo do Senhor precisa andar no ritmo do Senhor. E aqui vem o princípio da guarda do dia do Senhor. Versos 15 ao 22. Deus estabeleceu para nós um ritmo. Você vai trabalhar 6 dias e vai descansar um dia. Por quê? Porque o Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Uma linguagem humana para Deus, porque sabemos que Deus jamais se cansa. O que nós encontramos aqui nesse texto? O texto nos mostra que Neemias observa comerciantes trabalhando no sábado, no Shabá. Não apenas isso, Jerusalém estava sendo transformada em um centro comercial. Simplesmente o povo havia perdido a capacidade de distinguir entre um tempo e outro, de distinguir o tempo para o trabalho e o tempo para o descanso, o tempo para as suas atividades corriqueiras e o tempo separado exclusivamente para o culto a Deus. Diante disso,
no versículo de número 19, Neemias diz: não carreguem cargas no dia de sábado. Não carreguem cargas no dia de sábado. Por quê? Porque simplesmente o povo estava profanando o dia do Senhor. Havia trabalho, havia comércio, simplesmente o culto estava sendo profanado, havia uma prática de pecado e o dia do Senhor não estava sendo observado. Queridos, nós vivemos em uma cultura que transforma tudo em consumo. Nós vivemos em uma cultura em que a pessoa dizer: eu não tenho tempo para mais nada, eu trabalho 7 dias por semana. Isso é visto por muitos como uma virtude. Olha como ele é competente, como ele é bom. Não para. Só que a Bíblia nos ensina a andarmos no ritmo de Deus, a vivermos segundo a vontade de Deus, a trabalharmos e a descansarmos, a trabalharmos e pararmos. E nós pensamos no dia do Senhor. O dia do Senhor, ele nos lembra que nós pertencemos a Ele e que nós precisamos ordenar toda a nossa vida em torno dele. Então o dia do Senhor traz esse princípio, ou seja, eu descanso porque Deus descansou, eu paro porque Deus parou, eu contemplo, eu agradeço a Deus, eu bendigo o seu santo nome, eu me reúno com o povo do Senhor e adoro a Ele junto com meus irmãos, junto com as minhas irmãs. Não deixe de congregar, meu irmão. Não abandone o culto comunitário. Participe da igreja. Entenda que isso é fundamental e mais. Deus nos manda trabalhar, nós trabalhamos. Deus nos manda descansar, nós descansamos, para que nós venhamos entender que quem nos supre é Ele. Que quem nos sustenta é Ele. Que a nossa vida é dirigida por esse Deus tão maravilhoso. Chegamos então ao quarto ponto. O povo do Senhor precisa entender a sua identidade e viver de maneira coerente a ela. Do verso 23 ao 31, agora surge um outro problema. Casamentos com mulheres estrangeiras, ou seja, relacionamentos mistos. Neemias encontra filhos que nem sequer sabiam falar a língua dos judeus. Aquele problema não era étnico, era pactual e espiritual. A grande tentação era que o povo da aliança perdesse sua identidade espiritual. Neemias, ao perceber isso, cita o exemplo de Salomão no verso 26. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Salomão, filho de Davi, começou bem, mas o seu coração foi desviado. Aqui nós temos simplesmente o povo de Deus com relacionamentos matrimoniais com ímpios. Uma prática que Deus já tinha proibido. Os judeus simplesmente estavam se casando com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, ou seja, pessoas que adoravam deuses estranhos, pessoas que adoravam indivíduos que não temiam a Deus. E foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão simplesmente se envolveu com mulheres estrangeiras e elas o fizeram cair no pecado. Casamento misto, irmãos, é um grande mal, é uma quebra de um princípio divino.
E aqui nós temos o povo de Israel vivendo dessa forma, e isso estava impactando os seus filhos, a ponto de, como nós dissemos, os filhos do casamento misto não falavam nem mais o hebraico. Eles cresciam falando meio asdodita, com uma linguagem, hábitos e costumes mistos. Diante disso, nós precisamos pensar: como cristãos estamos influenciando a cultura ou a cultura está nos influenciando? Nós estamos, de fato, sendo instrumentos de Deus para discipular as pessoas? Ou estamos confundindo contextualização com assimilação? Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao sistema espiritual do mundo. Nós somos aqui missionários para amarmos as pessoas, cuidarmos delas e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Reforma espiritual é uma grande necessidade. Neemias aqui nos mostra que um homem não consegue transformar definitivamente o coração do povo. O líder Neemias precisou remover Tobias, reorganizar os levitas, fechar as portas de um comércio no dia do Senhor, confrontar os pecadores. Ele não podia mudar o coração das pessoas. E isso nos aponta para Cristo. Todos nós somos pecadores e Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele veio fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança, por favor, atente, Cristo coloca a lei dele no nosso coração e nos transforma pelo Espírito Santo. Neemias limpou o templo, mas Cristo é aquele que nos purifica. Neemias expulsou Tobias, mas Cristo é aquele que expulsa o domínio do pecado no nosso coração. Neemias trouxe restauração da ordem, mas Cristo restaura o nosso coração. Eu queria concluir trazendo para o meu coração e para o seu coração essa realidade. Por mais que o pecado nos afete, Deus é poderoso para nos transformar, para nos reformar, para nos dar um novo começo, uma nova história. Nós lemos um texto que mostra que o povo de Deus, na ausência do seu líder, simplesmente se desviou. A despeito de ter o seu muro reconstruído em 52 dias, o seu coração se afastou do Senhor. Mas Cristo nos oferece, pela obra do Espírito, um novo coração. Cristo nos oferece, pela sua obra redentora, perdão, recomeço. Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para nos reerguer, para nos levantar, para nos restaurar. Deus é poderoso para mudar o nosso coração. Igreja reformada, sempre reformando. Que a nossa vida esteja sempre sendo transformada, moldada, enchida pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa história não seja moldada por uma cultura caída, mas que o Espírito Santo nos transforme mais e mais. E saibamos, mesmo se cairmos, que Deus nos livre, mas se cairmos, o Senhor é poderoso para nos dar um novo começo, para nos restaurar, para nos levantar. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela obra do Teu Espírito em nós. Aplica a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Sonda-nos, prova-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu não desiste de nós.
Obrigado, Jesus querido, aquele que é o líder melhor e maior que Neemias, aquele que vem até nós e nos transforma, e tira o pecado, e nos ensina, e nos reconstrói, e nos dá uma nova vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, alinhando a nossa vida à tua vontade, nos dando a graça de estarmos totalmente entregues e rendidos a ti em arrependimento e fé. Senhor, eu quero pedir agora um milagre por pessoas. Talvez pessoas precisam de uma conversão, de uma restauração espiritual, de uma cura física, de uma porta de emprego sendo aberta, de algo novo, ó Deus, de um milagre na família. Senhor, faz um milagre em cada coração. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Ele é digno. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei,
Levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Meus amados, chegamos ao final de mais um momento de pastoreio. Privilégio muito grande meditar na Sagrada Escritura e que Deus abençoe muito a sua vida, com graça, misericórdia e paz. Amém, amém e amém.